Resolvi gravar esse vídeo hoje. Já faz algum tempo que eu não faço nenhum vídeo, porque eu estou muito triste com o que aconteceu em São Paulo. Com o que aconteceu no Rio de Janeiro e com o que aconteceu em Minas Gerais. O povo brasileiro sofre demais. Nós que somos os trabalhadores, os estudantes, as pessoas da classe baixa desse país sofre demais. Eu fico pensando nos pais, nos avós dessas crianças, esses jovens que morreram em São Paulo, que morreram no Flamengo, as pessoas que morreram soterradas por lama. Hoje na televisão ninguém fala mais do que aconteceu na Vale do Rio Doce. Ninguém fala mais o que aconteceu. Eu acho que não tem nem mais corpo de bombeiros trabalhando na Vale. Se tem, não é nada. O acidente no Rio de Janeiro, acidente não, um assassinato no Rio de Janeiro, no Flamengo, porque é sempre assim. Eu tenho certeza que o que acontece é o seguinte: as pessoas que mandam, que assinam cheques, as elites, essas pessoas, elas não se colocam no lugar das pessoas que elas comandam. Eu vejo essas pessoas como o câncer desse país. Essas pessoas são os tumores desse país. Porque essa gente é quem essas pessoas são, elas materializam as desgraças no Brasil pela omissão, né? Pelas mentiras. Porque imagina se o filho do presidente do Flamengo tivesse o sonho de jogar futebol e dissesse pro pai: olha, eu quero ficar no ninho do urubu. Será que ele colocaria o filho dele dentro de uma panela daquela para passar a noite? Não colocaria, não. Né? A gente vê uma estrutura daquela criada de forma totalmente irregular, provisória. Um clube que fez uma contratação milionária de um jogador, e eu tenho um vídeo falando sobre o futebol brasileiro, e que coloca crianças dentro de cubículos, e aí acontece o que aconteceu. É uma coisa absurda. Agora em São Paulo acontece isso. Jovens sendo massacrados no Brasil. Né? Um detalhe que me chama a atenção é que quando
os assassinos chegaram para fazer a obra diabólica deles, o portão da escola estava aberto e eles entraram. Onde estava o porteiro dessa escola? Por que aquele portão estava aberto? E quantas escolas tem no Brasil em condições parecidas? Quantas empresas no Brasil colocam em risco a vida dos funcionários, como a Vale não só colocou em risco, como a Vale matou os funcionários e outras tantas pessoas. Tem alguma coisa errada nesse país. E eu acredito que o que está errado no Brasil está dentro. Esses tumores no Brasil, na minha concepção, eles são produzidos dentro das faculdades, das universidades. É incrível como pessoas que deveriam se formar e trazer o seu conhecimento para a sociedade. Eles ganham dinheiro com a sociedade, mas não fazem. Muitos deles, a maioria, só trabalham em causa própria. Tem alguma coisa errada dentro das faculdades, universidades, porque a gente vê médicos incompetentes, a gente vê advogados incompetentes, a gente vê engenheiros incompetentes, a gente vê pessoas burlando laudos, a gente vê pessoas que trabalham em lugares que são engenheiros, são arquitetos, são pessoas que em várias classes, médicos que as pessoas chegam doentes, eles não sabem o que a pessoa tem, fica passando vários exames, né? E geralmente assim, você vai no médico, o médico não sabe de nada. Você vai e ele passa uma bateria de exames para você fazer, aí você tem que fazer esses exames em menos de 30 dias para poder receber a consulta de graça em 30 dias. E isso não acontece, porque geralmente os exames são caros, às vezes muito mais caros do que as consultas. É uma jogatina desgraçada. E eu fico pensando, o que acontece dentro dessas universidades? Por que se gera tanta gente ruim, incompetente nesse país? Políticos que são de diversas classes. Não são todos, não vou generalizar, mas a maioria dessas pessoas que se formam dentro dessas universidades não tem nenhum tipo de amor ao próximo. Só pensam neles. Muitas das vezes não pensam nem na família deles. Né? Eu já vi pessoas, essas pessoas, elas trabalham, elas vivem em prol delas. Né? Elas ajudam muito pouco a sociedade. E aí a gente vive numa sociedade caótica, uma sociedade miserável, toda complicada. Nada funciona nesse país. É incrível como no Brasil nada funciona 100%. Como a incompetência no Brasil é grande demais. A gente vê pessoas formadas, letradas, que foi para as universidades estudar, tirar notas boas. Essas pessoas, quando assumem os cargos, não sabem fazer nada. São incompetentes em suas áreas. Muitas pessoas não conseguem desenvolver a sua habilidade, aquilo que ela estudou, ela não consegue desenvolver.
médicos que não conseguem curar ninguém, advogados que não conseguem ajudar o seu cliente a vencer uma causa. Você coloca uma causa na justiça, é uma eternidade. Agora, na hora de receber, caramba, eles ficam com o dinheiro da pessoa e logo recebem 30% daquilo que a pessoa ganha. Né? 30%. E muitas das vezes induz a pessoa, como aconteceu comigo, a fazer um acordo quando vê que o valor é alto. Então, induz a pessoa a fazer um acordo para poder se livrar logo e ganhar aquele dinheiro. Acha que aquele dinheiro que aquela pessoa está ganhando é muito. É incrível. Então, é complicado. Eu fico pensando nas pessoas que investigaram aquela barragem da Vale. Né? Pessoas, sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. E disseram, não, a barragem está em condições. Né? Com certeza essas pessoas não estão debaixo daquela terra. Seus filhos não estão, suas mulheres, seus familiares não estão debaixo daquela lama. Né? Os dirigentes do Flamengo com certeza não têm filhos, parentes deles ali, que foram cozinhados vivos naquele lugar. Né? A gente vê as escolas em São Paulo, não, com certeza o filho do governador, né, do prefeito, com certeza não estavam ali naquela escola. Né? E é incrível como as coisas acontecem no Brasil, como se gasta no dinheiro no Brasil com coisas que não é prioridade. Muitas das vezes você chega nesses prédios públicos e você encontra várias deficiências. Né? E muitas das vezes o camarada ele tem um hospital que é monstro, que é enorme, cheio de deficiências. Ele vai, inaugura um hospital novo e diz que está trabalhando. E ele poderia pegar o hospital velho, antigo, reformar, elevar o padrão, mas muitas das vezes aquele hospital não foi ele que construiu. Então o nome dele não tem a placa dele ali na entrada daquele hospital. Então ele precisa fazer um que tenha o nome dele, que tenha a placa, que ele faça a inauguração. E aquele que foi o adversário político que fez, que está lá antigo, acabado, mas que tem uma estrutura enorme, fica lá até apodrecer ou então fechar as portas. É incrível. Escolas abandonadas, escolas que poderiam ser melhoradas, ampliadas, reformadas, e não são. Aí o cara vai e gasta dinheiro fazendo escolas novas. Eu queria saber desses políticos uma coisa. Cara, por que quando o cara do executivo ele ganha a eleição, ele começa a fazer coisas como se aquele dinheiro fosse dele? Ele não consulta ninguém, ele não consulta a população que o elegeu, e ele sai fazendo o que ele bem quer, entende. Quando ele está sentado naquela cadeira, ele faz o que ele quer. Mas ele não procura saber da população, a maioria que o elegeu, e até os que não elegeu, porque ele passa a ser o governante de todos. Ele começa a fazer o que ele quer, o que ele acha que deve ser. Eu queria entender isso. Por que não existe uma consulta para dizer assim, ó, esse dinheiro aqui não é meu, é dinheiro público, é dinheiro da cidade, do estado, da nação. Eu preciso saber quais são
as demandas de vocês. O que é que vocês precisam? Qual é a principal queixa? Eu quero atacar aonde realmente é necessário. Por que não acontece isso? Os caras chegam no poder e começam. Tem uma escola ali abandonada. Mas o camarada chega em outro lugar e constrói uma escola nova, gasta um monte de dinheiro e aquela escola continua ali, abandonada, trabalhando ali da pior forma possível. É incrível como no Brasil existe isso em todos os lugares. Eu fico sem entender por que as coisas são assim. E não adianta, você pode trocar político como for, continua tudo do mesmo jeito. Eu tenho para mim que o grande problema está nas universidades. O que esse povo aprende o que dentro dessas universidades? Eu tenho vontade de fazer uma faculdade, uma universidade, para saber o que é que se aprende dentro desses lugares, porque quando saem essas pessoas dali, a maioria é um bando de monstros. Não mudam nada na sociedade. A sociedade continua caótica. O que eu vejo é um médico se formar e praticar a medicina e a primeira coisa que acontece é ele melhorar de vida, porque doença dá dinheiro no Brasil, e muito. Ele começa a melhorar de vida, começa a viajar para o exterior, troca de apartamento, reforma apartamento, né? E aí? Como é que fica? A população continua sem atendimento. Hoje você chega num posto médico para ser atendido e você é atendido da pior forma possível. Antes você chegava no médico, eu ainda alcancei essa época, você chegava no posto médico, você era escutado, o médico conversava com você, perguntava o que você estava sentindo, deixava você tranquilo para poder explicar o que está acontecendo. E aí você não venha me dizer que é o tempo não, porque sempre teve várias pessoas doentes. Sempre foi assim. Saúde pública no Brasil sempre foi caótica, mas os médicos eram diferentes. Hoje você chega no médico, o médico não lhe diz nada. Nada. Tem casas desabando, casas soterradas, pessoas construindo casas em lugares horríveis e não tem engenheiro, não tem arquiteto, não tem quem condene a estrutura das coisas que são feitas. Essas pessoas deveriam se formar e procurar ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, fazer com que a sociedade melhore. Mas não. Está cada vez pior. Cada vez pior. A questão hoje é ter, ser e poder. A questão é essa. Eu sei que essas crianças de São Paulo, esses jovens, o que pensar sobre isso? O que dizer sobre isso? Como que uma coisa dessa acontece no Brasil? Coisas que a gente sempre via na televisão, e eu sempre fui contra esse negócio das TVs no Brasil ficar falando dessas reportagens, dessas tragédias que acontecem com americanos, onde eles pegam armas e entram nos lugares, nas escolas, nos lugares para atirar. Eu sempre fui contra esse tipo de coisa. E agora acontece exatamente
nos mesmos moldes como acontece lá. Um louco, perturbado, endemoniado, entra dentro de uma escola e sai matando pessoas. Como é que você vai explicar para uma mãe, para um pai que manda seu filho para a escola? Como é que você vai explicar para ele que o filho dele está morto dentro de uma escola, onde o governo deveria dar toda a segurança? Era para ser um dos lugares mais protegidos do Brasil, as escolas. Porque lá dentro das escolas estão as crianças, os jovens, o futuro do país, que está trabalhando para ser o futuro do país. Então essas pessoas deveriam estar mais guardadas do que ouro, do que pedras preciosas. Para se entrar numa escola dessa, uma pessoa deveria passar até por detector de metais, como acontece nos bancos, para se entrar dentro de uma escola. Deveria ter um alto sistema de segurança, segurança mesmo, não é piada não, é segurança de verdade. Para se entrar dentro de uma escola dessas, deveria ter. E não é caro não, não é caro. Mas isso não acontece. Não acontece. E nem vai acontecer aqui no Brasil. Acredito que não acontece nem nas escolas particulares. Porque geralmente o dono da escola, ele não está tão preocupado com segurança. Ele tem lá, mas, sabe, aquela coisa mesmo como deveria ser. Não acredito não, porque o brasileiro é muito relaxado. Muito relaxado. Eu sempre ouvi desde criança que brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Eu sempre fui contra isso. A gente tem que fechar a porta antes do roubo. E os governantes deveriam fazer isso. Fechar a porta antes do roubo. E as pessoas que se formam nas universidades, nas faculdades, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, essas pessoas deveriam trabalhar por uma sociedade melhor. Não adianta você ficar trancado dentro de um apartamento e sair com seu carro no ar-condicionado se você tem medo de parar em uma sinaleira, de estacionar. E quando você sair do carro? E quando você for a um restaurante, sair do estacionamento e for andando até o restaurante? As pessoas não pensam nisso. Se pensam, não fazem nada. Tudo é uma questão de querer resolver. Tudo é uma questão de força de vontade. Mas isso não acontece. Não acontece. Eu já vi em Salvador épocas de chuva, várias pessoas morrerem soterradas. Aí quando chegava no outro ano acontecia a mesma coisa. E observe que os políticos sempre dizem assim: estou resolvendo,
vamos resolver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos evitar que para que não aconteça novamente, tal, tal. Tudo mentira. Depois que as pessoas morrem, eles pegam os sobreviventes e aí eles conseguem casa para essas pessoas. Eles dão um cala-boca na sociedade. Aliás, sociedade não, eles dão um cala-boca, sabe? Um cala-boca bem descarado. Um cala-bocazinho, porque sabe que a sociedade brasileira nem existe. O povo brasileiro nem existe. Não existe como nação, como pessoas, como pensadores. O brasileiro só pensa em reality show, em novela, futebol. O cara que vai para frente da sede de um clube cobrar porque o clube caiu para a segunda divisão, porque o jogador não está fazendo gol, porque o presidente do clube é incompetente, ele não é o mesmo. Ele não faz isso dentro de casa. Ele não vai na escola do filho para poder cobrar porque que o filho está sem aula de matemática, porque a professora não está mandando um exercício para casa, por que os assuntos não são mais puxados, por que o filho está escrevendo mal, por que o filho não sabe ainda fazer as 4 operações de conta. Então, é isso que acontece com a sociedade. Então, como é que... É muito fácil manobrar esse povo. É muito fácil. Fica essa minha reflexão no dia de hoje.